quero cumprimentar a todos aí com uma boa noite. Você que está chegando agora aí pela 103, você que já está na 103 e agora está chegando pelo Facebook, uma boa noite para você. Nosso muito obrigado a você de todo o Brasil que está conectado conosco aí o nosso site www.topmira103.com.br. Você que está pelo FM aqui em Juiz de Fora, o nosso boa noite para você. E você que está aí espalhado por todo o Brasil, também com o nosso aplicativo, uma boa noite para você. No Facebook, nós estamos juntos com você todos os dias, às 18h30, aqui no programa Luz e Vida. Eu quero desejar pedir a você mais uma vez aí que compartilhe os nossos vídeos através das redes sociais, seja ela no Facebook ou no YouTube. Você pode compartilhar e ajudar a esse estudo a chegar mais longe, né, através da internet. Nosso muito obrigado a você que tem acompanhado, que tem nos ajudado a fazer os temas, tem feito as perguntas e nós estamos respondendo aí através do WhatsApp, que é o 988398859. Você fez a pergunta, nós estamos respondendo para você. Mas existem as perguntas que nós respondemos diretamente lá no Facebook ou então respondemos no WhatsApp. Não precisa ser respondido aqui ao vivo, tá bom? Como você está vendo aí na nossa telinha, né, nosso estúdio novo, né, tá bonito, né, com a biblioteca aí atrás, né, você acompanhando, né, tá chique, né, tá bonito, né, tá bonito. Eu quero, então, falar aí que você que está vendo aí nossa telinha, a nossa palestra de hoje será de geração a geração, ou geração para geração, tanto faz você entender aí o título. O que é isso? É aquilo que passa de pai para filho, de avô para filho, e depois vem de pai para filho, e assim vai, fazendo aquela corrente. Pois existem algumas coisas que se transmitem de pai para filho, viu? A aparência física, por exemplo, é uma das coisas que passa de pai para filho. E sempre disseram que eu sou a cara do meu pai. Já falaram assim que eu sou a cara do meu pai quando meu pai era mais novo, mas eu não conhecia ele mais novo, eu já conhecia, ele já estava, né? Já, quando eu entendi por jeito, ele já estava aí beirando os seus 40 anos. Então não conheci ele rapazola, né? Também é comum ver o filho, né, os filhos com a mesma temperamento dos pais. É explosivo, o pai é explosivo, o filho também fica explosivo. O pai é tranquilo, né? Os pais, dizendo assim, os pais, né? Os pais são tranquilos, os filhos também são tranquilos, né? Às vezes inverte um pouquinho, mas é possível que os filhos tenham tendência a puxar aquilo que o pai tem. Alguns seguem a mesma profissão, né? Uns querem ser motorista de caminhão, outros querem ser motorista de ônibus, outros querem ser polícia militar, outros querem ser médico, outros querem ser engenheiro e assim sucessivamente, né? Tem os mesmos hábitos também. Mas a palavra de Deus nos ensina que outras coisas também podem ser transmitidas de pais para filhos. Sabe qual é? Por exemplo, o teu nome, Senhor, subsiste para sempre. A tua memória, Senhor, passará de geração em geração. Salmo 135, o versículo 13. A Bíblia diz que o conhecimento a respeito de Deus é algo que também pode ser transmitido de geração para geração. E quando isso acontece, Deus é glorificado na relação entre pais e filhos. E é justamente pensando nisso, na transmissão da glória de Deus dentre as gerações, que o apóstolo Paulo ensina lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 1 ao 4. Filhinhos, obedeça a seus pais do Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida na terra. Pais, não irrite seus filhos, antes crie-os segundo a instrução e o conselho do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quando consideramos o foco da carta de Paulo aos Efésios, vemos que Paulo destaca
o plano eterno de Deus, de ser glorificado por meio de Cristo da igreja. A partir do capítulo 4, o autor bíblico passa a mostrar formas práticas de cristão se envolveram com este projeto divino. Uma das formas é através do relacionamento entre pais e filhos. Não existe outra forma. O pai que ensina o seu filho no caminho que deve andar, o pai que ensina o filho a ser obediente. Deus é glorificado quando o seu caráter é manifestado através das gerações. Mas para que isso aconteça, é necessário que pais e filhos cumpram o seu papel dentro do lar. E quais são esses papéis que pais e filhos têm que cumprir dentro do lar? A glória de Deus através dos filhos, reconhecer a autoridade de Deus nos pais. Os filhos têm que reconhecer a autoridade de Deus nos pais. Quando o pai fala, a mãe fala, os filhos obedecem. Porque obedecendo aos pais, está obedecendo a Deus. É responsabilidade dos filhos conhecer, reconhecer o papel de liderança concedido por Deus a seus pais dentro de casa. E esse conhecimento envolve duas atitudes, em que nós vamos falar dela. A primeira dela é a obediência. Filhos, obedeça seus pais no Senhor, pois isso é justo. Isso é um mandamento. Obedeça seus pais no Senhor, que os filhos obedecendo os pais estão obedecendo a Deus. O texto ensina que a obediência aos pais é algo aprovado por Deus. E diz lá no texto, porque isso é justo. É justo que o filho obedeça a seus pais. E esta é uma das primeiras responsabilidades dos filhos em relação aos seus pais. A primeira responsabilidade, obediência. Isso acontece porque por detrás dos mandamentos existem uma primeira coisa que é chamada autoridade. Deus quer que nos ensinar o valor da autoridade. O melhor ambiente para alguém aprender sobre isso é dentro da própria família. É dentro da própria família que o filho aprende a obedecer às autoridades. Porque se você cria o seu filho fora da obediência, seu filho não te presta obediência, não aceita que você fala nada com eles, também não vai obedecer a autoridade nenhuma, seja ela eclesiástica ou civil ou militar. Não vai obedecer ninguém. Você já percebeu que dentro da própria Trindade existe uma relação entre pai e filho? Da mesma forma que uma família existe, os pais e os filhos. Além disso, a própria Escritura afirma que temos um Deus que é Pai. E todo cristão é seu filho. Pois foi por ele gerado, está lá em João no capítulo 1, versículo 12 e 13. E desse modo, nossa relação com Deus é uma relação entre pai e filhos. Quando nós oramos a Deus, nós pedimos, Pai, o Senhor sabe da minha necessidade. Nós tratamos Deus de Pai. Nós temos essa intimidade de chamar Deus de Pai. Nós temos esse privilégio de chamar Deus de Pai. Esta é uma das razões pelas quais Deus criou a família, pai e filho. Para aprendermos como nos relacionar com Ele. Porque se obedecendo aos pais terrenos, você obedece a Deus. Se você não obedece aos seus pais na terra, como você vai obedecer a Deus se seu pai está diante de você, frente a frente com você, e você não obedece? E ainda mais Deus, que você não vê ao olho nu, ao olho terreno, somente com os olhos da fé. É no relacionamento com os nossos pais, é que aprendemos a forma como vamos relacionar com o nosso Pai Celestial. A forma que nós tratamos os nossos pais
é a forma que nós vamos nos relacionar com o nosso Pai Celestial. A Bíblia ensina que toda autoridade foi instituída por Deus, não é isso? Toda autoridade, seja ela governador, seja ela presidente, seja ela deputado, seja ela senador, toda autoridade, o delegado de polícia, foi instituída por Deus. Foi instituída por Deus. Não adianta você falar que não, que foi instituída por Deus. Ah, mas Deus não tem nada a ver com isso. Tem. A Bíblia ensina que toda autoridade foi instituída por Deus. Deus deu autoridade ao homem para resolver as coisas aqui na terra. Assim como fez com Moisés, né? Deu autoridade para resolver os problemas do povo lá do Egito. Foi Deus que deu autoridade a Moisés, né? A José lá no Egito, Deus deu autoridade a José para resolver os problemas lá do Egito. Então, Deus deu autoridade. A autoridade dos pais sobre os filhos foi dada por Deus também. A autoridade dos nossos pais sobre nós, foi Deus que deu ele a autoridade. Se nós falamos alguma coisa para os nossos filhos, é porque Deus nos deu essa autoridade de falar para os nossos filhos. Quando os filhos não aprendem a honrar os pais, na verdade eles também estão desonrando o próprio Deus. Quando os filhos não obedecem aos pais, ele está desobedecendo a Deus. Aquele que não sabe honrar seus pais também não saberá honrar a Deus. Não tem jeito. Deus criou as famílias. E entre as outras coisas, com um projeto de nos ensinar como vamos relacionar com Ele. O filho que não reconhece a autoridade do pai não irá reconhecer a autoridade de Deus. Isso é fato. Não vai reconhecer. O apóstolo João nos ensina um princípio. Aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Está lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 20. Então, eu acabei de dizer que se você não vê Deus, como é que você vai obedecer a Deus? Você vê o seu pai, você não obedece ao seu pai, então você vai ver a Deus como? Você não vê a Deus, seus olhos não vê, seus olhos carnais não vê a Deus, então você não vai obedecer a Deus. Se você não obedece ao seu pai que está diante dos seus olhos. Nós cremos que não seria errado entender o texto da seguinte forma, preste atenção. Aquele que não consegue amar o seu pai, a quem vê, não amará a Deus, a quem não vê. Portanto, se o filho não consegue obedecer seu pai, obediência é a manifestação do amor de Deus, pelos pais. Não saberá fazer o mesmo com Deus. Então, está mais do que justo, está mais do que explicado que o filho deve a obediência aos pais. Diante desse ensinamento, podemos identificar um grave problema na forma como os pais educam seus filhos. Nos nossos dias. Os pais, muitos pais colocam os filhos em igualdade com eles dentro de casa. Os pais colocam o filho para tomar decisão dentro de casa como se ele não tivesse dentro de casa. Os pais colocam o filho para comprar, vender, pagar, negociar, sem o pai ficar sabendo. O resultado disso são filhos que não obedecem aos pais e nem têm qualquer autoridade sobre ele, muito menos a Deus. É sério. Isso é sério. Enquanto os filhos estiverem sob o comando dos pais dentro de casa, quer dizer, quando ele for solteiro dentro de casa, ele deve obediência aos pais. Não interessa, ele deve obediência aos pais. A obediência, porém, é para os filhos que estão dentro de casa, dentro da casa dos seus pais, embaixo do mesmo teto, embaixo da mesma autoridade. Quando os filhos se casam, aí sim, ele sai debaixo da esfera da autoridade do seu pai. Mas não deixa de ser filho.
não deixa de ser filho, não deixa de ter o aconselhamento dos pais, pedir até a opinião dos pais em algumas razões da sua vida. E se tratar de um homem, um filho homem, ainda é mais complicado. Ele se torna a autoridade do novo lar. Ele vai ter que ser a cabeça do novo lar. Se se trata de uma filha mulher, ela sai debaixo da autoridade do pai e se coloca debaixo da autoridade do marido. Isso não quer dizer que ela vai ser escrava do marido, não. Mas ela deve obediência ao marido a partir daí. A partir daí ela deve obediência ao marido. Por isso a Bíblia diz, deixa pai e mãe. Deixar pai e mãe. Quando se casa, o filho ou a filha deixa pai e mãe. Uma das consequências de deixar é sair debaixo da autoridade. A filha, quando se casa, ela sai da autoridade dos pais e passa a ficar da autoridade do marido. O filho homem, quando casa, ele deixa de ficar sob a autoridade do pai e vai, então, ser a autoridade da sua família. É simples assim, né? E, do contrário, os pais poderiam se intrometer no novo lar, né? E isso não deve acontecer. O pai não deve, ou a mãe não deve dar nenhuma satisfação, entrar na convivência do marido e da mulher, ou da esposa, né, do filho, ou do esposo da filha. Os pais não têm que entrar ali. Eles resolveram a formar uma nova família, onde o filho homem se tornou chefe daquela outra família e a filha mulher está sob a autoridade do seu esposo, que é também o chefe da família. Então, isso não deve acontecer os pais entrarem depois de casar. A não ser que, para dar um conselho, que pai e mãe sempre vai ser pai e mãe. O filho pode estar de barba branca na cara que ele não vai deixar de ser filho. Vai continuar sendo filho. Não existe, eu já disse aqui, repito, não existe ex-pai nem ex-filho. Não existe. Vai ser sempre ligado, vai ser sempre a ligação entre eles vai ser eterna. O DNA está junto ali, vai ser eterna. Mesmo depois de morrer. Depois que o pai morre, ainda continua sendo pai. Ele não está aqui mais, mas ele continua sendo pai, né? Mas mesmo que você não deve obediência mais aos seus pais, ainda deve a honra a eles, que é a segunda forma pela qual os filhos demonstram reconhecimento de seus pais. Eu dou muita honra ao meu pai, mesmo que ele não está mais aqui. Dou muita honra à minha mãe, mesmo ela não estando mais aqui. Por quê? Porque são pessoas que foram os meus espelhos durante o tempo que esteve aqui na Terra. Depois que eles foram embora, eu tenho o entendimento que eles continuam sendo, para mim, o meu espelho. Ainda acho assim que quando eu faço algo que não está de acordo com o que eu deveria fazer, eu ainda falo ainda, se meu pai estivesse aqui, ou se a minha mãe estivesse aqui, ela me dava uns tabefe. Então é isso. E hoje eu estou com quase 60 anos. Mas ainda tenho essa noção comigo aqui. Se meu pai e minha mãe estivessem aqui hoje, se eu fizesse alguma coisa de errado, eles podiam puxar minha orelha. Eu teria que falar de cabeça baixa. Quantas vezes minha mãe puxou minha orelha, meu pai puxou minha orelha, e eu fiquei de cabeça baixa? Honra os seus pais. Então, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. É um mandamento. Honrar significa dar valor, valorizar. Os filhos devem valorizar os seus pais e demonstrar através disso atitudes práticas. O que é isso? Mostrar que dá honra e dá valor mesmo de verdade. Mas não se trata apenas de um dever do filho de honrar os pais. Deus ainda promete recompensar aqueles que honram seus pais. A Bíblia diz que aqueles que honram seus pais vivem mais, longa vida. E melhor, para que tudo corra bem.
Agora, eu acho que você já está começando a entender aí, né? Se você honra e obedece aos seus pais, você vai ter vida longa. Por quê? Seus pais dizem para você, não vá a tal lugar, você não vai. Não vai naquela festa, porque lá é perigoso, você não vai. Não vai naquela cidade que lá é perigoso, você não vai, você está obedecendo. Então você vai deixar de entrar num atrito com alguma gangue lá e alguém sai um tiro perdido, dá uma bala perdida e acerta em você, pronto, acabou sua vida. Se você desobedecer, acontece isso. Quantas vezes você já se meteu em confusão por ter ignorado algum ensinamento de seus pais? Quantas pessoas perderam a vida porque fizeram escolhas erradas, perigosas, ignorando a direção indicada pelos seus pais? Mas como podemos valorizar a vida de nossos pais na prática? Como nós podemos? Obedecer, acatar suas ordens, né? Acatar as ordens dos pais que falam para você todos os dias. Enquanto estivermos debaixo da sua autoridade, nós temos que acatar as suas ordens. Não importa quantos anos você tem. Ouvir seus conselhos, demonstrar interesse pela experiência e sabedoria que eles têm. Respeitar, tratar como alguém mais importante e especial na sua vida. Respeitar, alguns dizem que isso é coisa do passado. Né? Usar o nome Senhor, para que isso? Hoje o filho fala é você, é velho, é cara. Isso não é uma forma de tratar o pai. Né? Ter paciência. Ter paciência, está lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Não podemos corrigir nossos pais como fazem com nossos filhos ou amigos. Podemos corrigir. Cuidar dos seus pais na velhice, reconhecer o valor dos pais quando eles estiverem velhos, sustentar, se for possível, sustentar os seus pais, assim como ele fez conosco quando era pequeno. Existem filhos que não querem ter trabalho com os pais começam a ficar velhos, já quer colocar no asilo. Falar bem dos seus pais, olha, coisa importante na vida é falar bem dos seus pais. Honramos nossos pais com o que falamos sobre eles. Honramos nossos pais. Damos valor aos nossos pais. Porque isso é importante. Isso é muito importante. Esse é o papel dos filhos. Mas para que a glória de Deus seja ainda mais evidente dentro da família, também é necessário que os pais cumpram os seus deveres e as suas responsabilidades também. Pais, não irritem seus filhos. Antes cria-os segundo a instrução e conselho do Senhor. A palavra criar significa alimentar, cuidar, tornar ele maduro. Essa é a responsabilidade dos pais. Eles devem fortalecer seus filhos em qualquer situação. Muitas coisas podem ser ensinadas pelos pais aos filhos, mas a Bíblia está preocupada com uma delas em especial. Paulo fala sobre criar na instrução do conselho do Senhor. Em outras palavras, os pais devem apresentar os seus filhos a Deus à sua vontade. É importante fazer observação aqui. O termo pais, usado no versículo 1, é diferente do que é usado no versículo 4. Vamos lá. A palavra que está no verso 1 quase sempre é usada na Bíblia para se referir ao pai e à mãe ao mesmo tempo. A palavra no verso 4, porém, é muitas vezes usada para se referir aos pais, aos homens. Depois você analisa aí para você ver, viu? Se Paulo quisesse se referir ao pai e mãe, poderia ter usado a palavra no verso 1, 2 vezes seguidas. Assim, provavelmente, Paulo está se referindo apenas aos pais homens. Por que ele fala isso? Bem, talvez pelo fato de que a tarefa de criar os filhos muitas vezes seja negligenciada pelos homens. Os homens costumam deixar tudo na responsabilidade das mulheres e acham que criar filho é responsabilidade da mulher, da mãe.
que os pais, a única coisa que tem que buscar o sustento e trazer para dentro de casa, e o resto é responsabilidade da mãe. Mas não é essa a tese que Paulo defendeu nesta carta que ele escreveu. Né? Especialmente naquela época em que as mães ficavam em casa cuidando dos filhos. Deste modo, esse não seria tanto um problema para as mães, mas estaria ligado aos pais. É claro que em nossos dias muitas mães fazem o mesmo que os pais. Trabalham, chegam tarde em casa, os filhos até mesmo ficam por conta dos outros ou por conta de babá, né? E isso já é dos nossos tempos. E o pior, que nós observamos isso, que tem crescido muito, esse fato de os pais colocarem os filhos na creche, né? E outras pessoas estranhas tomam conta dos nossos filhos. E por isso, também elas podem ser aplicadas nesse comentário sobre a mãe cuidadora como os pais, né? Dá alimento, busca o sustento para dentro de casa também. E com efeito, não são poucos os pais que passam, né, desapercebido e pensam que a criação dos filhos é uma tarefa unicamente das mães. O papel de um pai é trabalhar, sustentar a casa, né? Essa é a atitude do homem dentro de casa. Mas hoje, com essa igualdade feminina, né, não tem mais isso. O pai vai trabalhar de um lado, a mãe vai trabalhar do outro, né? E todos os dois buscam sustento alimentar para dentro de casa. Então, isso aí já está conjugado os dois. Não é à toa que vemos famílias desestruturadas todos os dias, porque são filhos que acham que não tem que obedecer aos pais porque não convivem com ele, não tem que obedecer à mãe porque não convive com ele. Fica o dia inteiro na creche, ou então o dia inteiro por conta de babá. Algumas crianças pequenas costumam até chamar a babá de mãe, né? E isso é muito complicado. Mas o que significa provocar o filho a ira? A resposta é simples. Paulo faz um contraste de ideias. Vamos ver então. Afirma que o contrário de que não provocar a ira é criar na disciplina e na administração do Senhor. Isso significa que quando os pais não criam seus filhos desta maneira, estão provocando nele uma ira. Às vezes nós pensamos dessa forma, né? Deixamos que as pessoas criam nossos filhos e os filhos vão crescendo com ira, porque não foram criados pelos pais. Os pais não devem ser negligentes à criação dos filhos. Isso nos mostra, em primeiro lugar, que a criação dos filhos é a responsabilidade dos pais, pai e mãe. Está aqui dizendo pai e mãe. Não podemos transferir esse dever para babá, para professores, o líder da igreja, né? Todos esses podem ajudar a criar o seu filho, mas não pode substituir o papel de pai e nem o papel de mãe. Lembramos de uma mãe que queria resolver o problema espiritual dos seus filhos num retiro de uma semana, né? Ela estava colocando sobre a responsabilidade dos líderes o que ela, como mãe, não conseguia há anos, e queria que em uma semana de retiro espiritual os líderes consertassem os seus filhos. Isso não vai acontecer nunca, nunca. Então não pense nisso. Vou mandar meu filho para o retiro porque ele vai voltar bem de lá. Não pense dessa forma não. Você demorou 10 anos, 15 anos, 18 anos e não conseguiu. Então numa semana você não vai conseguir consertar o seu filho deixando ele no retiro espiritual. O que vai fazer é você voltar atrás e consertar tudo que você fez de errado. Mas também é possível produzir ira nos nossos filhos de outras formas também, viu? Sufocando nossos filhos. Sufocando. Tem pais que sufocam o filho. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode ir na rua, você não pode brincar na rua, você não pode fazer isso, não pode pegar esse brinquedo, não pode... desse jeito. Você tem que estudar. O menino acabou de estudar ali agora e está mandando o menino estudar de novo. O menino vai tomar banho, o menino vai... Não, tudo com jeito. Não precisa sufocar seu filho, não.
Você não sufocando seu filho, ele vai obedecer a você com amor, com dedicação, com honra. Favoritismo. Olha, menino, por isso que eu gosto do seu irmão. Por isso que eu compro as coisas do seu irmão, porque ele me obedece. Não pode. Você não pode menosprezar um filho e aprovar o outro. Não pode fazer isso. Dar valor a um filho mais do que o outro. Todos eles são seu filho, todos eles são nossos filhos. Tanto faz o mais velho ou o mais novo, ou do meio. Todos eles são filhos de igual forma. Criticar o filho excessivamente. Tudo que você faz é errado, menino. Tudo que você faz, você pega, você quebra, você destrói tudo. Te dá um brinquedo, você quebra. Te dá um caderno novo, você rasga o caderno todo. Não critique o seu filho. Né? E não tenha crueldade com o seu filho. Botar de castigo, tirar isso, tirar aquilo, deixar sem comer, deixar sem água. Né? Antigamente tinha muito disso. Colocar o filho enjoelhado em cima do caroço de feijão, caroço de milho, em cima do cabeça de prego. Não, isso é ato de crueldade. Isso não vai trazer o seu filho para o seu lado, não. Mas como os pais cumprem esta responsabilidade? O texto bíblico responde: duas coisas são essenciais. Instruir. Instruir. A palavra usada no texto significa treinar. Esse treinamento envolve muito mais do que apenas transmitir o conhecimento aos seus filhos. É preciso corrigir o filho para que ele deixe o caminho errado e siga pelo caminho certo. Isso significa que os pais devem disciplinar os filhos a cumprir aquilo que ele ensinou. Veja lá em Hebreus, o capítulo 12, versículos 5, 6. Vocês esqueceram da palavra de ânimo em que lhes dirige com os filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com sua repreensão. Versículo 6. Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Não é? Então o Senhor, quando Ele puxa a nossa orelha, é porque está nos disciplinando, está nos ensinando. O pai, quando puxa a orelha do filho, é porque está ensinando. Hoje não pode bater mais, não pode dar uma palmada, não pode dar uma correiada, não pode. Nunca pôde. Mas antigamente a forma que nós fomos corrigidos era dessa forma. Mas o aconselhamento, a conversa, o tratamento, faz com que não provoque a ira dos filhos. Então, nós vimos que o conselho, a palavra conselho traduz em outras versões como admoestação. Esta é a palavra abrangente, inclui alguns significados. Advertir, alertar quanto o risco e o perigo do mundo. Aconselhar, não se trata de conselho de pai, mas de conselho no Senhor. Você precisa orientar o seu filho. Confrontar, mostrar aquilo que o filho está fazendo é errado. Por tudo isso, Deus nos deixou um instrumento perfeito, que é a Bíblia Sagrada. Então, todo ensinamento da palavra de Deus, para você ler, estudar e aprender como não provocar a ira do seu filho e como fazer o seu filho honrar você como pai. Esse estudo, esta palestra, ela é muito grande, que é um aconselhamento familiar, o nosso livro teológico de aconselhamento familiar, aconselhamento pastoral. E a gente gosta muito de falar sobre isso, de colocar a família em primeiro lugar. No momento em que a família está despedaçando, ninguém mais tem família, ninguém mais obedece, filho não obedece pai, pai não respeita filho. Mas ainda, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que conhecem a verdadeira disciplina bíblica, ainda ensinam seus filhos no caminho que deve andar. Eu, como disse, esses estudos, essas palestras estão virando livro. Ainda não dei conta, porque até dia 15 era para ter fechado tudo, mas não dei conta ainda de fechar.
mas estaremos fechando o nosso livro até o final do mês, se Deus quiser e Ele quer, para que você possa adquirir os nossos estudos. Aí dá para você ter um entendimento maior, que você vai estar com ele na mão, fazendo a comparação bíblica e entendendo melhor. Esse aí é a parte do nosso curso teológico sobre aconselhamento pastoral para a família. Então, de geração para geração, é aquilo que nós deixamos de herança para os nossos filhos. E o programa Luz e Vida vai ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta às 18h30 com mais um programa Luz e Vida. Quero agradecer a você que está conectado conosco, você que está acompanhando o nosso programa, você que está curtindo aí os nossos vídeos e está compartilhando nossos vídeos. Eu quero agradecer a você e pedir a você que continue nos ajudando, fazendo esse estudo chegar ainda mais longe. Nosso muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua.